Estamos nessa série, e a série Enraizados está mostrando para a gente que a vida espiritual não é o evento, e o grande problema nosso é esse. A série Enraizados vai ensinar a gente que a vida cristã é um processo. É isso que Jesus espera da nossa vida, é isso que Ele planejou. Então, no primeiro sermão que você viu, foi sobre a nossa essência. A pergunta é: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que é preciso? Jesus resume isso, que é a nossa identidade, dizendo assim: a vida eterna depende de você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todo o resumo para a sua espiritualidade está aí. E aí a gente enxerga 3 relacionamentos que vocês entendem que é o relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos e o relacionamento com o mundo. Essa é a nossa essência. Já no segundo sermão, nós entendemos sobre a nossa jornada, que é uma caminhada com Jesus. Ao contrário do que se pensa, eu já tenho Jesus, experimentei Jesus, ele falou: não, você não entendeu. E Efésios está dizendo isso, que Deus deu dons para aqueles homens, para a sua igreja, para as pessoas entrarem numa caminhada com Jesus. Como aconteceu com Abraão. Qual era a caminhada de Abraão? Você sai da sua parentela e você vai para Canaã, a terra que eu te dei. E Jesus diz: você sai de uma criança espiritual, o caminho é esse, e o final dele, o destino é sermos tudo quanto Jesus Cristo é. Esse é o caminho. E hoje o que a gente vai ver é que nós crescemos, ou como é que nós podemos crescer nesse caminho que nós entramos, nessa jornada, crescer com Jesus. Então, resumindo para você, o sermão 1 fala da nossa identidade, o 2 fala do caminho e o 3 fala do processo. É o que vamos falar hoje. Para você entender o processo, eu vou ter que usar uma metáfora. Metáfora de estações. Eu sei que geralmente seria assim, talvez mais fino falar de trem, né? Dá uma saudade, quem já andou sabe. Mas isso não é tão comum para a gente. Então vamos pensar em estações rodoviárias para a gente entender aqui um pouco mais, que eu acho que é mais comum para a gente. Por que a gente vai usar isso? Porque a vida espiritual, assim como você vai de estação em estação numa viagem de ônibus, por exemplo, a vida espiritual também, Jesus nos chamou para uma viagem. Em cada parada, a transformação da sua vida, da minha vida, é isso que a gente vai ver hoje. Então, por que falar de estações dessa forma? As estações vão ajudar a gente a entender, lembra, eu estou falando de estações rodoviárias, a gente entender que a vida espiritual, ela tem 3 coisas: ela tem ritmo, ela tem propósito, ela tem movimento. Por isso, não tem jeito da gente ficar sentado aqui no nosso banco e achar assim: sou batizado, já tenho Jesus e agora eu vou só nutrir a minha vida espiritual de alguma forma aí qualquer e manter nisso. E não é isso que a gente vai aprender. Aprender sobre ritmo, sobre propósito, sobre movimento. Então, algumas coisas sobre uma estação. Vamos pensar de ônibus que a gente vai. Primeiro, estação é um lugar de passagem, ela não é de permanência. Você não vai para lá para isso. Então, vamos pensar numa viagem bem interessante, quem já fez, de Londrina para Foz do Iguaçu. Londrina, Foz do Iguaçu, você passa por rodoviárias. Normalmente Maringá, Campo Mourão e Cascavel. Você sai de Londrina e o seu destino é Foz do Iguaçu. Mas você não fica. Se você sair daqui de Londrina e ao chegar na estação de Maringá, você não para na estação de Maringá. Você precisa continuar. Então, a gente passa por cada uma, mas o nosso alvo é o destino, é Foz do Iguaçu. Então, cada etapa que você vai passar é importante, mas não é o seu destino final. Preste muita atenção nisso. Ninguém mora na rodoviária. Você pode passar uma noite na rodoviária. E ninguém mora na rodoviária. Você vai descobrir que você está morando em algumas estações espirituais da sua vida. E eu espero que você saia pensando isso. A gente já tem ali atrás do café, você tem lá. Depois, quando a gente ainda terminar aquilo lá, vai ser mais legal ainda. Mas você já tem as 5 estações, onde eu quero que você depois dê uma olhada. Mas vai ser um lugar legal para você parar e olhar o nível onde você está. Isso para o resto da vida vai estar ali, né? Estando eu aqui ou não, estando você ou não, isso tem que continuar, porque você vai entender que isso é um princípio de Jesus. Mas você pode chamar alguém ali e conversar: escuta, vamos bater um papinho? Vamos ver como é que está a nossa vida espiritual à luz disso aqui? Essa é a ideia. Então ninguém para numa estação para ficar. Então a aplicação aqui é o seguinte: na fé, ninguém deve morar numa estação espiritual. A estagnação não combina com uma pessoa que foi comprada por Jesus Cristo. Uma segunda coisa para a gente ver, como pano de fundo para entender: estação prepara para a próxima. A estação daqui prepara, faz tudo no jeito para você ir para Maringá. Então, Londrina, Maringá, Campo Mourão, para chegar ao seu destino. Cada uma se ajusta.
Cada parada você ajusta algumas coisas. Por exemplo, água, talvez, mochila, deixa eu ver como é que está, horário, direção, descanso, se for necessário. Qual é a aplicação aqui? Cada estação do discípulo ou do discipulado prepara o coração para a próxima. Então, se eu estou no primeiro, que depois vocês vão entender, são 5 estações, já apresento a vocês, ela está preparando para a próxima. Então, Deus trabalha por etapas e Ele prepara você antes de avançar. Cada lugar que você parar, você vai ter uma experiência interessante com Deus. Também estação, em terceiro lugar, comunica processo contínuo. A viagem, ela tem ritmo, ela tem sequência, ela tem avanço. Ninguém quer um ônibus parado na estrada. Você sabe o horário que ele saiu, e sabe a hora que vai estar na outra cidade, e sabe o horário que vai chegar. Ela tem um processo e ele não pode parar. Então a aplicação é que o discipulado não é um evento. Por isso Jesus está dizendo assim, eu não estou chamando você para uma religião. Jesus está dizendo, quem quiser ser meu discípulo, siga-me. Entra numa caminhada com Jesus, num relacionamento com Jesus. Estamos batendo muito para você não se relacionar com Jesus na igreja, para você não se relacionar com Jesus pelo ministério, para você não se relacionar com Jesus porque você tem algumas exigências da igreja para cumprir. Relacionamento é para você ter uma amizade com Jesus, para você amar Jesus, caminhar com Jesus todos os dias. E aí você será a pessoa que Ele quer. Uma outra coisa, a estação é lugar onde algo acontece. Você precisa perceber isso. Você já tem algumas experiências, Jesus te mostra um segundo plano, e você vai para uma outra experiência, e mais experiências com Jesus. Então, em cada parada, algo tem que mudar na sua vida, cada estação. Ninguém vai entrar numa estação e vai sair da mesma forma. Então, a aplicação é aqui que nós vamos chamar de 5 A's. Cada A, cada palavra, começa com A, e você vai entender no próximo domingo, que será à noite, às 19h30, não teremos de manhã, lembra isso? Vai ser à noite, 19h30 aqui, porque à noite fica melhor. Aí a gente vai tirar ali aquela lona da frente, você vai ter a placa, só depois do culto começar que vão tirar. Conseguimos alguém que faça isso, a gente só quer fazer isso com você, mas há uma razão para nós colocarmos cada estação com um A, mas ela tem um significado, não foi forçado não. Então, cada estação desses 5 A's, vai produzir uma transformação real. Deus mexe, Deus molda e Deus move o seu coração. A estação também é um ponto de orientação. Placas, plataformas, avisos, informações. É ali que o viajante se encontra. Eu cheguei numa estação e eu preciso de várias informações. E ali é o lugar. Se eu estiver perdido, e tem muitos perdidos, né? E muitas vezes, de repente, como ele chegou, de um lugar diferente, e ele tem que procurar as informações. E ele é um lugar onde eu tenho as orientações para ficar sossegado, para ter certeza que eu estou na viagem certa, o ônibus certo, lugar certo, estou indo para o meu destino. Então a aplicação é que cada estação dos 5 A's que vamos apresentar vai trazer clareza. Deus não vai deixar ninguém perdido, você não vai ficar perdido sobre a sua vida espiritual. E talvez o que mais ensinaram para você é, vem, conhece aqui os valores da igreja, aí depois você se batiza, se não é batizado, se torna membro e pronto. Não, nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos que você tenha uma experiência profunda com Deus. A estação, então, ela é um ponto de orientação e não vai deixar você perdido naquilo que espera. Também, e por último, nesse pano de fundo, a estação recebe pessoas em ritmos diferentes. E a gente leva isso em consideração. Nenhum de vocês que estão aqui são iguais. E sabe como é ritmo diferente? Pensa assim, você já viu, talvez você até tenha chegado assim. Tem pessoas que chegam cedo na rodoviária. Tem pessoas que chegam correndo na rodoviária, atrasado, desesperado. Outros precisam de ajuda, ele não entende, não sabe, não tem conhecimento. Outros já sabem tudo, têm conhecimento, ou muita coisa e não precisam de ajuda. Então essa é a ideia. Nós sabemos, queremos respeitar esse processo na sua vida. Qual é a aplicação aqui então? Cada pessoa tem o seu ritmo, Deus não força ninguém, Ele não faz assim, e Ele acompanha cada um no seu tempo. Achei interessante que um dia, conversando com alguém, estava dizendo assim, olha, eu não consigo ver igual a você, e eu não percebo as coisas como você. Eu queria que Deus falasse na minha linguagem. E naquele dia ficou claro, muito claro para mim, é exatamente isso que Deus faz. Ele me conhece profundamente, e Ele vai falar comigo no nível que eu estou, no nível de conhecimento, onde eu estou. E Ele vai falar com outra pessoa, respeitando quem ela é.
o conhecimento, onde ela está, o que ela precisa. Deus não vai tratar você como igreja, como povo missionário. Ele vai tratar como indivíduo. Tanto que a igreja é esse ajuntamento de indivíduos lavados pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém? Então a igreja não é uma instituição para a gente seguir. É mais que isso. A gente tem isso, tem nome, chama. Mas a igreja é formada de gente como você, que tem nome, que tem endereço, tem necessidades, que tem diferenças, né? Particularidades que são suas como filhos. Se tiver 10 filhos, se tiver 3 filhos, cada filho. Eu falei de 10 porque nenhum vai ser igual ao outro, você tem que tratar. É a sugestão que dão, quem tem 10 filhos não dá isso, né? E hoje não tem mais, né? Meus avós tiveram. A orientação é assim, saia em particular com cada filho, não saia com todos. Saia com cada um, conheça cada um, saiba a realidade de cada um. É isso que queremos respeitar na sua vida. Então, se a vida espiritual funciona como uma viagem, quais são as estações pelas quais um discípulo de Jesus passa e precisa passar? Então nós vamos entrar nessas 5 estações do crescimento que eu chamo espiritual, que é a rota de Deus para a gente formar discípulos. Então, as 5 estações do crescimento espiritual. Cada estação, preste atenção nisso. Cada estação é um ponto de passagem, não é lugar para ficar. Cada estação tem um propósito. Você vai entender isso mais profundamente. Vamos dar curso sobre isso. Cada estação prepara a próxima estação. Então, essa é a jornada espiritual de qualquer discípulo. Do primeiro contato, é isso que a gente quer que você entenda. Você está vindo a primeira vez, alguém chamou você, alguém convidou você, esse é o primeiro contato. Vamos falar da primeira estação para você entender. Mas a gente está pensando assim, do primeiro contato até o ponto de você estar na maturidade. O projeto de Jesus é você ser tudo quanto Jesus Cristo é. Você está ouvindo desde o início. Então você não pode vir para a igreja, olhar o relacionamento com Deus, olhar a sua espiritualidade e entender mal. Ele está dizendo assim, comecei algo na sua vida, estamos falando de processo, eu quero terminar. Então quando eu conversar com você, e você olhar e passar comigo por essas estações, isso aqui é uma preparação dessa igreja para aquilo que Jesus vai fazer em você e através de você. Não sou eu quem vai fazer, somos cada um de nós. Mas isso tudo tem o objetivo de levar, que é a nossa missão aqui, é levar cada pessoa a um relacionamento crescente com Jesus. É só isso que queremos. Tudo que fizermos aqui é isso. Nós existimos para isso. Tudo que nós planejarmos na igreja tem que levar em consideração. Isso leva essa pessoa a conhecer Jesus, amar mais Jesus. Então aí você fala, bom, eu estou chegando, não conheço Jesus, então queremos que você conheça. Aí você, eu já estou há muito tempo. A palavra crescente muda tudo, um relacionamento crescente. Quem chega, entra num processo. Quem está, já está dentro do processo, é crescente. Então você tem que ser mais parecido com Jesus hoje do que você era domingo passado. Oi? Ah, tá. Então tá bom. Amém, irmãos? Presta atenção nisso. Ligue o seu coração. Então vamos lá. A primeira estação é a estação do alcance. Você vai ver lá, já está isso lá exposto. Vai ser o coração da nossa igreja. O que é a estação do alcance? É o despertar. A frase-chave aqui é o seguinte: a fé desperta. Olha só. A fé desperta quando alguém nos enxerga antes de sermos capazes de ver a nós mesmos. Então, quantas pessoas foram convidadas? Você vai ver aqui vem o seguinte, nesse processo, e começando com o alcance, alguém convidou, alguém orou, alguém serviu, alguém abriu a porta, alguém apresentou Jesus, alguém falou da sua experiência, alguém se interessou por você. Quando a gente fala assim, você precisava fazer uma lista de pessoas que Deus coloque no seu caminho, ou no seu coração, e passa a orar, passe a amá-las. Muito mais do que a gente fazer um evento aqui, que a gente precisa fazer sim, de um culto do amigo, a gente tem que viver todos os dias pensando nisso. Isso é uma responsabilidade, e você vai entender que Jesus é que pede isso, não é o pastor Israel. E essa pessoa então, que entrar nisso, isso aqui é o amanhecer da fé, é quando a luz toca o coração, pela primeira vez dessa pessoa. E o que nós queremos com isso, que as pessoas tenham nesse alcance, nessa estação, a experiência que nós queremos é que ele diga assim, eu fui notado, eu fui amado, eu fui convidado, alguém se importou comigo.
E pode verificar. Possivelmente você que está visitando a gente hoje aqui, igual me apresentaram agora há pouco, dizendo, esse é o Mateus e a família, né? A família da igreja. Alguém convidou. Alguém disse, é disso que nós estamos falando. É o nosso alcance. Então a experiência tem que ser assim. Antes de estar aqui, alguém notou, alguém amou, alguém orou, alguém convidou. Me importei com você. Quando a pessoa nem pensava sobre isso, você falou sobre ela. A gente vai, então, para a segunda estação. A segunda estação, então, passado por essa estação, a gente vai para a estação do acolhimento, que é o senso de pertencer. Se lá desperta para a fé, aqui é o pertencer. Qual é a frase-chave? Antes de crer, a pessoa precisa sentir, aqui é meu lugar. Diz o seguinte, irmãos, e os primeiros 30 segundos da pessoa na igreja já determina se ela vai ficar aqui ou não. Vamos deixar claro, eu não quero que ninguém fique aqui, porque a gente está fazendo um programa atraente, plantando bananeira, fazendo um monte de coisa. Não, mas a gente precisa ter certeza que quando Deus nos enviar as pessoas, ou nós formos atrás dessas pessoas pelo alcance, e esse lugar aqui, muito mais do que os irmãos fazem à porta. O que os irmãos fazem à porta é bem-vindos, ou no estacionamento. A gente tenta demonstrar um acolhimento para você, até vocês não sabem, depois com o crachá talvez vocês vão entender. A gente tem segurança lá na rua, né? Houveram umas mudanças na cidade, e aí começaram a vir garotada que sofre, que não tem onde morar e comer, começaram a vir para a praça, para as casas aqui do lado, então a gente teve que trazer. Então enquanto você está aqui, já não está garantindo nada, não é isso, mas a gente está tentando, dentro do possível, proteger. Então você vai ter alguém sempre olhando o que está acontecendo aqui ao redor. É parte, mas tudo que nós fazemos aqui. Entrou a igreja, você e eu deveríamos ter tanto interesse nas pessoas que chegaram, né? E nos preocuparmos com elas, para que elas sentissem assim, puxa, eu sinto que aqui é meu lugar. Meu lugar por causa do amor, por causa da preocupação que nós temos com as pessoas, porque nós queremos muito. Então, nessa estação a pessoa é recebida, que é a segunda, ela encontra amigos, ela sente segurança, ela percebe que não está sozinha e ela começa a confiar. Então, acolhimento deveria ser esse entendimento aqui, é abraço que prepara o coração para a transformação. Nós já alcançamos, tocamos, a pessoa veio e agora nós abraçamos essa pessoa. Não porque nós queremos mais um membro para a igreja, nós queremos que mais uma pessoa entre nesse relacionamento crescente com Jesus. Amém? Qual a experiência que a pessoa vai ter então? Queremos que ela experimente isso aqui, ó. Eu encontrei o meu lugar. E isso é muito importante. Eu achei interessante claro que eu sei que nós estamos devendo muito, viu, Luizinho, né? Chamar de Luizinho, porque tem outro Luizes, né? Então vai. É Luizinho que te chamam, né? Pelo menos colocaram lá. Ele e a sua esposa, Cristiane. E eles falaram, estamos há 2 meses, passamos por vários lugares. E gostamos de estar aqui. Eu fico muito feliz. Mas há muito mais o que fazer para que eles, dentro de pouco tempo, falem, gostamos inicialmente. Então algo tem que ser diferente nas nossas vidas, nesse lugar, em cada um de nós. Mas ele já disse, olha, senti. E eu, claro, tentamos fazer de tudo para que seja o lugar, que ele tenha as experiências nesse lugar. Mas cada um que vir aqui precisa, encontrei o meu lugar. A terceira estação, então agora, mais um A, o terceiro A, é a aliança. Lembra que a gente está falando, a gente está subindo aqui, como se fosse degraus de comprometimento na fé, de conhecimento. Então aqui é compromisso, a palavra se chama compromisso nessa aliança. O acolhimento, ele abre a porta, nós falamos isso. Mas a aliança, compromisso que a pessoa vai fazer é que muda o destino dela. Então aqui está o ponto para mim mais profundo. Quando fala nessa aliança, eu penso pelo menos em 2 coisas. É uma aliança com Cristo, que a pessoa vai chegar ao ponto, eu vou explicar o que é que acontece aqui. A pessoa vai ter uma experiência com Jesus, mas também há um compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, não com instituição, além disso, com a igreja de Jesus. Então nessa estação a pessoa entrega a vida a Cristo, arrepende-se, assume publicamente a sua fé, o seu compromisso de fé. Nós temos um batistério aqui atrás, acabamos de fazer um batismo no final de ano, então essa pessoa é batizada, ela mostra para todos externamente o que ela experimentou internamente, a transformação de Jesus. Então essa pessoa muda a direção e ela assume um compromisso então com Cristo
e com a igreja. Então essa a gente chama de aliança porque é a estação da decisão, do compromisso. É quando o viajante escolhe: esse é o destino que eu quero. Compro a passagem. A pessoa chegou a esse ponto de fazer isso. Qual é a experiência então que nós queremos que a pessoa tenha aqui? Vai viver o quê? Eu decidi. A experiência dessa pessoa: eu decidi seguir a Jesus. Eu decidi, isso que nós queremos. Vocês estão vendo que uma estação levando a outra? Agora já chamou para o compromisso? A quarta estação. E aí, para quem já passou por tudo isso? O que precisa? É a estação do aprofundamento, é o crescimento. A frase-chave aqui é decisão, que ele tomou agora há pouco, no anterior, na estação anterior, inicia a jornada. Eu estabeleci o destino, então inicia a jornada. Mas o aprofundamento é que sustenta. Eu decidi por Jesus, e eu não posso parar nessa estação. Agora eu tenho Jesus, já tomo ceia, estou batizado, e já tenho a minha igreja. E o que Jesus está dizendo assim: eu te chamei para um processo. Então, vai para onde? Aprofundar a sua fé, conhecer mais sobre Jesus. Então, nessa estação, a pessoa aprende a Bíblia. Você já viu que nós estamos oferecendo a nossa faculdade, alguns já estão. Nesse momento, a gente tem gente fazendo hermenêutica. Gostei de ver a Lauren, disse que já gostou da faculdade, está lá, ela quer fazer o curso completo, que é a filha do Luizinho e Cristiano. Então, é isso aí. Fizemos 2 comunicados, nossa faculdade desde 1954. Treinou os maiores e melhores pastores do Brasil. Continua aí, fundado por americanos. E a nossa igreja também. E está lá desde lá. Nós estamos aqui há muitos anos, mais de 60 anos. Aqui nessa igreja, que uma escola do lado, você vai conhecer um pouco mais domingo que vem. Então a gente está chamando para algo que é sério, que tem história. A gente não veio brincar de fazer igreja. Então aqui é que se desenvolve, conhece a palavra de Deus. Você vai conhecer aqui, nós vamos trazer professores aqui, nós oferecemos os professores lá. Também você precisa desenvolver hábitos espirituais. Tem muitas coisas que a gente precisa para a nossa vida ser mantida, nutrida. Pega uma planta e põe lá, e deixa fora do sol. A planta está lá, está tudo, ela tem tudo que precisa. Aí você não cria um ambiente necessário para o desenvolvimento, não dá as coisas para ela, vai morrer logo. E espiritualmente é assim a nossa vida. Então você precisa crescer no caráter de Cristo, você precisa aprender a obedecer, precisa começar a servir no amadurecimento, isso que vai acontecer. Então aqui, a fé vai criar raízes. Lembra que a gente está falando enraizados em Cristo? A fé vai criar raízes e Cristo vai sendo formado na sua vida. Lembra de novo, o maior objetivo nosso, o objetivo único nosso, nossa missão. Nós estamos aqui para levar cada pessoa a um crescimento, a um relacionamento crescente com Cristo. O caráter de Cristo sendo formado. Significa que é pensar como Jesus, amar como Jesus, sentir como Jesus, viver como Jesus. Olhe para a sua vida. Pergunta isso para você. Aí a gente vê o tamanho da gente, vê o quanto a gente precisa, né? Mas é de glória em glória, de se eu contemplar, de glória em glória eu sou transformado. Então se eu me permitir andar com Jesus, viver com Jesus, estar com Ele, nessa caminhada diz, aprendei de mim que eu sou, quem eu sou e o que sou. Caminhando com Jesus, atrelado à nossa vida, a gente entra nesse processo. Você precisa estar assim. Então se você é uma pessoa que se batizou, está feliz que está tomando ceia, está feliz até porque está fazendo alguma coisa no ministério, mas isso não é amadurecimento. Amadurecimento é esse compromisso que você faz com Deus e com a palavra, de conhecer mais, de se entregar mais para Ele. Houve uma entrega, eu entreguei a minha vida para Jesus, agora Jesus está vivendo em mim, e cada dia mostrando algo novo para o amadurecimento, algo dele e algo sobre mim. Algo sobre Ele e algo sobre mim. E aí eu vou crescendo e desejando Jesus, eu preciso disso na minha vida. Então a experiência aqui, qual é? Eu estou crescendo e sendo transformado. Você tem que olhar para isso e dizer assim, eu estou crescendo e sendo transformado na imagem de Jesus. Amém? A quinta, e você acha que é a última. Ao olhar é a quinta e última. Mas não é a última e você vai entender por quê. É a estação do avanço. Qual é a frase-chave aqui? Quem foi transformado não guarda isso para si. Ele avança
e transforma outros. E talvez essa seja a maior pobreza da igreja, uma das maiores. Porque parece que nós estamos vivendo uma espiritualidade da igreja voltada, ela é ensimesmada, voltada para nós mesmos, para mim mesmo, para as minhas necessidades, tudo que fazemos. Você quer entender a pessoa no nível que está, veja de quem ela fala. Se ela está falando só dela e das suas necessidades, ela não cresceu. Mas se ela consegue encontrar outros, esquecer das suas, focar na pessoa e ajudá-la a sair de onde está e levar um passo adiante, você entendeu o que é esse transbordar da vida espiritual, da vida eterna em você. Então só para ver quando você encontra quem é você. Você é o que consome ou o que se entrega? Sabe o que é consumir? A gente consome os outros naquilo que faz. Tudo bem. Por isso Jesus te respeita, mas está te chamando para você transbordar, para você ir além. Ele fala de vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Então aquele que é transformado não guarda. E a fonte a jorrar nunca é para a gente. A fonte de água viva para jorrar é o que Jesus diz, eu sou a água verdadeira, a vida. Então ele não está dizendo assim, eu tenho água, vamos tomar bastante aqui, vem em casa. Ele falou, não, a água ele está distribuindo, ele está o tempo todo oferecendo vida para as pessoas que estão sedentas. Então se eu entendi a minha espiritualidade, eu preciso transbordar. E aí a pergunta, então, além dessa pergunta que você fez, uma outra que você faz é assim, em quais vidas minha vida criou impacto? Quais vidas eu estou dedicando o meu tempo e dando o melhor para que elas também conheçam Cristo? Então nessa estação, a pessoa serve, a pessoa evangeliza, a pessoa discipula, a pessoa lidera e ela multiplica aquilo que recebeu de Deus. Nós criamos um novo ministério, ele estava ligado em outros. E eu chamei alguém para fazer parte dele. Enquanto estava conversando com a coordenadora do ministério e os integrantes, eu falei, vocês foram chamados não só para fazer isso. Isso aqui é a parte pequena de fazer a coisa acontecer. O mais importante é eu gosto dessa palavra, diz que sucesso é você fazer sucessor. É só aumentar um R à frente. Sucesso no reino de Deus é isso. Quem é que está do seu lado sendo preparado para você, para aprender aquilo que você faz, aquilo que você é. Vocês ficam olhando para mim, né? E eu fico olhando aqui pensando assim, nossa. Não era melhor estar pregando prosperidade para vocês agora? Era, né? É. Vamos falar para você aí quais são, como é que você ganha mais dinheiro, como é que você fica mais rico, como é que você tem mais, como é que você deixa de ser cauda para ser cabeça. Vamos fazer assim? Não é esse o problema? Você não vai ver Jesus fazendo isso, irmãos. Você não vai ver nem Jesus preocupado com a multidão, fugindo com a multidão e indo para os discípulos. Eu estou indo para você individualmente, esperando e crendo que isso vai acontecer. Os 12 que fizeram estrago no mundo, e aí estão aqueles que transtornam o mundo. Meu objetivo é isso, com a palavra, você conhecer a palavra. Não falar o que você quer ouvir, falar o que você precisa ouvir. E muitos não querem ouvir. E Jesus está chamando você e eu para a gente voltar ao primeiro amor. Para a gente entender o que significa seguir Jesus. Que caminhada é essa que eu entrei? Talvez você chegue assim, quer saber de uma coisa? Se for desse jeito, eu não quero seguir Jesus. Deus te abençoe. Eu não sei se tem jeito de Deus te abençoar desse jeito, mas tudo bem. E outros falaram, segue o seu rumo. Não tem um Jesus desesperado e nenhum pastor desesperado. Não tem um Jesus desesperado, você não vai me seguir, pelo amor de Deus. Tem um Jesus dizendo assim, você quer? O que você quer? A pergunta, o que você quer? Quando você está aqui hoje, Jesus te trouxe aqui hoje, não por acaso. Quando você está ouvindo essa palavra, o que você quer? Sabe qual é a experiência aqui? Então essa é uma estação do envio, que multiplica o que recebeu, né? É quando o discípulo se torna um discipulador. E a experiência vivida aqui é assim, ó, eu estou ajudando outros a caminhar. Agora deixa eu dizer uma coisa.
Concluindo, essas estações não são a minha invenção. Algumas denominações seguem e param até a consolidação, que é aprofundamento, eles chamam de consolidação. Mas eu fui a fundo nisso, quis entender, entendi e depois fui pesquisar. E realmente as igrejas estão aprendendo, então criaram algo mais que é o último. Eles iam até o quarto. Então tem multiplicação, que é o último. Senão você tem um monte de gente que conhece, que ama, que sabe, mas que não vai. Então vem o último. Mas eu queria dizer para você que isso aqui está em Mateus 28, 19 a 20. Eu estou terminando. Mateus 28, 19 a 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você conhece. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, é a última ordem de Jesus. Ele diz assim, ele ressuscitou, ele já havia passado 40 dias, mais de 400 pessoas, se relacionou com mais de 400 pessoas, pessoas tinham ressuscitado quando ele ressuscitou, muitos acontecimentos, passou com todos. Agora a última palavra de Jesus é assim: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então quem está dando uma ordem depois disto, é aquele que diz, tudo foi entregue nas minhas mãos. E com base nessa autoridade, ele nos dá um comando. Ele diz assim, façam discípulos de todas as nações. A ordem de Jesus. Para quem fazer? Os discípulos. Discípulo faz discípulo. Então, eu queria que você entendesse. Põe lá para mim o próximo, olha lá. As 5 estações nossas, tudo tem a ver com essa fala de Jesus. O alcance nosso está ligado ao vão e façam. Jesus está dizendo ao alcance. Atinjam as vidas. Vão em busca das pessoas. Então vão e façam, no versículo 19. No 19 ainda o que ele diz, façam discípulos. É o acolhimento, que é a nossa segunda estação. Depois ele fala, chame essas pessoas para uma aliança. O que é? Batizem, conheceram, se comprometem. Depois você vai ver o aprofundamento, que ele diz, ensina essas pessoas tudo o que elas precisam saber, a meu respeito. E aqui que me chama a atenção a questão do avanço. Como eu disse, deveria ser a última coisa e não é. É a última coisa da maturidade. Ele diz assim, eu estarei, está ligado ao vão, porque quando você tem o avanço de novo ele leva para o vão. Vão e faça. Mas Jesus assim, ele está dizendo do movimento que tem. Ele diz, eu estarei com vocês. Nesse processo, até que terminem. Ele nos chama para isso, no versículo 20. Mas o que é interessante aqui é que a essa estação última aqui, e tudo isso que você aprendeu, ele não é linear. Sabe o que é uma coisa linear? Ela tem início, meio e fim. Ela é cíclica. Então você começa com alcance, leva. Então, vou até seguir aqui que eu fiz aqui para você entender. Alguém te alcança, a igreja te acolhe, você decide, você cresce, você avança, então você termina e vai começar todo esse processo na vida de alguém depois. Você entendeu isso? Se a gente entender a nossa fé, então vocês não vão mais só vir à igreja e sentar para ver o que está acontecendo. Se é que você faz isso, espero que não. Você vai começar a olhar para essas coisas. Você vai passar toda vez naquele corredor e olhar e ver a sua fé. E a estação que você está e dizer, eu quero crescer. Eu quero ir para o próximo nível. Eu quero ser tudo aquilo que Jesus quer para a minha vida. Então essas 5 estações não vão ser um programa da igreja. Não é uma estratégia do pastor Israel, nem dessa igreja. É uma jornada natural. Jesus está dizendo assim, você nasce na sua fé. E você vai desenvolvendo até ser tudo quanto Jesus Cristo é. Se você ficar bom nisto aqui, se você entender isto, agora eu falar isso aqui, não resolve o nosso problema. Porque isso precisa ser uma cultura, é uma cultura a ser instalada nesse lugar. Então meu convite é para você que está chegando também, perdoe, que nós não vamos ser tudo isso que você está vendo. Ajude a gente a construir isso também com você. Faz isso. Junta com a gente. Né? E vamos juntos. Então estou convidando cada um de vocês. E a igreja, começarmos a olhar dessa forma e viver dessa forma.
E aí significa o seguinte: começa pelo início, tem que ser assim. Começa no alcance, de você fazer lista de pessoas que você já ama e começa a orar por elas, pedindo que Deus faça algo na vida delas. Elas nem estão sabendo, mas você já está fazendo. Depois você convida. Ao chegar aqui, procure, vá até a pessoa. Sim, não tem medo de errar. Eu estava cumprimentando, eu olhei o irmão do Cristiano, falei, mas eu tenho uma lembrança dele. Falei, mas eu vou falar para ele que eu sei, que eu lembro. Não consigo. Difícil para o pastor. Então, conversando um pouquinho, ele falou, sou irmão do Cristiano. Falei, esquece, tchau. Brinquei com ele, né? Você já conhece a casa, mas você não pode ter medo de errar. Eu já cheguei em alguns e falei, não, pastor, o senhor já me cumprimentou, eu já vim aqui várias vezes. Oh, perdão. Mas não tenha medo. Minha mulher só fala, não arrisca nome. Eu estou acertando até agora, eu acho, né? Não arrisca, né? Porque isso é péssimo. Você fala o nome tudo errado. Mas pelo menos, vamos fazer isso. A gente sabe quem são novos. E essas pessoas têm que se sentir abraçadas por nós. E aí vai todo o processo. Elas quererem assumir um compromisso com Jesus, com a igreja. Depois delas quererem crescer, se aprofundar na fé e muito mais. E depois avançar no sentido de se envolver, fazer o seu ministério, cumprir e ao mesmo tempo multiplicar a graça de Jesus na sua vida. Amém? Então a jornada com Jesus, o pessoal do louvor pode ver. A jornada com Jesus começa quando você decide sair da estação onde você está. Então Jesus já te chamou, agora é a sua vez de dar o próximo passo. Quantos são batizados aqui e têm uma experiência com Jesus? Pode fazer assim para mim. São batizados e têm uma experiência com Jesus. A maioria de nós, não é verdade? Então Jesus está dizendo o seguinte, qual é o próximo passo que você vai dar? Então eu quero dizer para você, cada vez que você chegar, vai lá, leia. Para a cultura se instalar, a gente vai ler, nós vamos ensinar, vamos criar maneiras aqui. Mas você vai crescer nisso no Senhor Jesus. O que estamos dizendo com isso? E a reforma da igreja, física e estrutural, é o de menos para a gente. Mas eu concordo com o Marlon, né? Que veio de lugares que foram em lugares lindos, organizados, eu concordo com ele. Que dependendo como a casa está do Senhor, a gente está mandando um recado para as pessoas. Aqui, Jesus é bonito nesse lugar. Jesus é belo. Aí tem alguns lugares que, claro que isso não é o mais importante. Suponhamos que a gente não tenha condições, o mais importante é Jesus. Mas se podemos, a pessoa ao pisar no lugar tem que falar, como Jesus, como as coisas de Deus são organizadas, como são limpas, como o povo de Deus é lindo, como esse pessoal ama. É isso que é a igreja de Jesus. Amém?